repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Até aí, amém? Amados, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é um texto muito interessante e que, na verdade, resume o plano da salvação. Porque o livro de Zacarias é um livro profético, apocalíptico, mas também evangelístico. Porque ao mesmo tempo em que ele fala de profecia, ela fala da graça, do perdão, da reconciliação, da salvação. E basicamente, os versículos ao qual eu vou compartilhar com vocês nessa noite, resume bem o plano da salvação. Zacarias era um jovem que, certo tempo, viveu cativo pela Babilônia, mas depois eles retornaram para Jerusalém. E chegando ali, o povo estava desanimado para reconstruir o templo, levantar os alicerces, porém tinham se desanimado, e além de estar desanimado, o povo estava longe de Deus. Aí lá no primeiro capítulo, Zacarias, ele chega com a intenção de exortar o povo a se achegar a Deus, exortar o povo a se arrepender. E certo dia, durante a noite, Zacarias ele vai ter 8 visões. Na única noite ele vai ter 8 visões. E a visão ao qual eu quero compartilhar com você aqui hoje é a 4ª visão que ele tem. A 4ª visão que Zacarias tem, diz o primeiro versículo que ele vai ver o sumo sacerdote Josué. Ele vai ver o anjo do Senhor. E ele vai ver também Satanás. E dentro daquilo desse cenário que Zacarias está contemplando nesta visão, perceba que ele está vendo um acusado, um acusador e o defensor. Dentro de uma linguagem jurídica, o acusado é o réu. O acusador é o promotor de justiça. O defensor é o advogado. E vemos bem também que dentro desse cenário tem anjos, você vai ver no versículo da frente, que pode representar os jurados. E aí perceba que o versículo diz que, até o momento aqui, não vemos Josué tendo alguma ação. E quem era Josué? Josué era o sumo sacerdote. E Josué, como sacerdote, ele representava o povo de Israel. Porque o dever do sacerdote era oferecer sacrifício pelo pecado do povo. O sacerdote era como uma ponte entre o homem e Deus. E Josué, quando Zacarias tem essa visão de Josué diante do Senhor, Josué não tem nenhuma ação, por quê? Porque Josué está sem condição de representar aquilo que ele era para ele representar. Mas perceba que o texto vai dizer que Satanás está
à direita. Diz aqui, o primeiro versículo: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita. E ele estava lá, à mão direita, para se lhe opor. Quando a Bíblia faz menção do lado direito, o lado direito é o lado gerencial, é o lado de execução. Mas vai muito mais além do que isso, porque a Bíblia simboliza o lado direito sendo o lado da retidão. O salmista Davi diz isso: a tua mão direita está cheia de justiça. Mas vai muito mais além do que isso, porque o lado direito é o lado de Jesus. Estevão estava ali diante dos homens, e todos furiosos com Estevão, já preparado para apedrejar Estevão. Mas Estevão tem uma visão, e quando ele olha para o céu, ele vê Jesus em pé, à direita. O lado direito é o lado da retidão. A Bíblia também diz que o próprio Jesus faz menção disso, quando ele diz que naquele dia ficarão bode à esquerda e ovelha à direita. O lado direito é o lado da salvação. Quando olhamos Jesus para ser crucificado na cruz, na esquerda tem um ladrão, a outra também. Mas aquele que está do lado da retidão, do lado onde demanda a justiça, vai ter salvação. E é justamente o lugar onde Satanás está, para se opor. E aí o texto vai dizer que ele está ali por qual motivo? Se Josué representava a nação de Israel, como sacerdote, ele está ali representando Israel. E para o diabo estar ali, ele tem uma base. E a base é a sujeira que há nas vestes de Josué. A base da acusação é as vestes sujas de Josué. E sujeira simboliza o pecado. Mas muitos de nós conhecemos o diabo como o tentador. Mas ele vai muito mais além do que isso, porque além de ele ser tentador, ele é acusador. E lá em Apocalipse diz que ele nos acusa dia e noite. E ele está aqui para acusar. Ele está aqui para se opor. Mas muitas das vezes nas vidas nós passamos por situações de calúnia, de acusação, de apontamento. E às vezes a acusação e a calúnia é falsa, é mentirosa. Porém aqui nessa situação, a base da acusação não é falsa, não é mentirosa. A acusação é verdadeira. Porque realmente a sujeira que estava nas vestes de Josué era a condição do povo de Israel. O povo estava longe de Deus, na imoralidade, no pecado, negligenciando. E o interessante é que quando vem a acusação, eu sempre digo que o maior campo de batalha na vida de um ser humano é dentro de sua própria mente. Porque uma pessoa que vive sobre a sentença de uma acusação, ela vive sob pressão. Ela começa a se sentir uma pessoa que não pode isso, que não pode aquilo, que não tem mais jeito. E de fato, quando nós pecamos e estamos vivendo uma vida de pecado, isso nos separa de Deus. Porém, Josué está sendo acusado,
mas ele está diante daquele que é advogado, juiz e defensor da sua causa. Quando nós vivemos com uma mente acusada, nós passamos a ter uma vida de insegurança, de incerteza. Eu não posso, não consigo, não tenho condição. E de fato, Josué por si só não teria a condição de representar a causa de Israel. Porém, o texto vai dizer que Josué está diante daquele que é santo. Porque o anjo do Senhor representa o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Aquele que é juiz, aquele que é advogado. E esse é o melhor lugar para um pecador estar aos pés de Jesus. Porque o pior de tudo, irmão, é quando o diabo usa a boca do religioso para acusar um pecador, para acusar uma pessoa falha. Porque o religioso, às vezes, ele engana a si mesmo. O religioso, ele é como os fariseus, que olhava para uma mulher pega em adultério e dizia, tem que apedrejar. Mas Jesus dizia, vai e não peques mais. O religioso era aquele que olhava para um leproso e diz, imundo. E Jesus olha e diz, sê limpo. O religioso é aquele que dizia assim, não pode entrar, o publicano e tal, não pode entrar, não pode andar junto com ele. Jesus, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então o religioso, ele não se torna um evangelho, ele não vive um evangelho genuíno, e não deixa aquele que quer viver um evangelho genuíno. Ao invés de colocar para dentro, ele coloca para fora. Ao invés de trazer para dentro, ele empurra para fora. E Jesus, ele quando olha a condição de Josué, perceba que o texto vai dizer no versículo 3, que ele estava vestido de vestes sujas diante do anjo. E aí, nós vamos ver a ação do anjo. O anjo vai dar uma ordem. E que ordem é essa? A ordem é, traz veste nova para ele. Mas o mais interessante ainda é o que ele diz antes disso. Porque ele tira o diabo de cena. É quando ele diz assim, ó, não é este um tição tirado do fogo. Ou seja, o que é um tição tirado do fogo? Você pega uma madeira, a lenha está queimando, você está com a madeira na mão, você coloca a ponta da madeira e deixa ela pegar fogo. Deixa queimar, deixa queimar. Mas aí você tira. A ponta da madeira está queimada, mas a madeira ainda está em suas mãos. Ela tem uma parte marcada, mas ainda é uma madeira. Assim, eu e você. De quantas coisas Deus já nos livrou. Assim era Israel. Deus tirou Israel do cativeiro. E agora Deus está mostrando aqui a misericórdia dele. Porque quando o anjo do Senhor age, a fala do anjo é que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Josué por si só não pode repreender. Josué por si só não tem condição de repreender Satanás. Mas ele está diante daquele que tem condição, daquele que pode. É por isso que você por si só, você não consegue vencer. É por isso que você por si só, você não vence o inimigo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É por isso que o melhor lugar para nós estar é aos pés de Jesus. Esse é o melhor lugar para mim você estar. Ou seja, o anjo, o Senhor vai dar ordem aqui, e a ordenança é, tira a roupa
suja. Agora eu te pergunto, irmão, será que as nossas vestes estão totalmente limpas? Muitas vezes não. Talvez elas não estão tão sujas. Alguns de nós temos vestígios, algumas sujeirinhas, que Deus olha e a cada dia que nós temos um encontro com Deus, Ele tira algo de nós e coloca algo dEle. E é por isso que quando nós entramos na presença de Deus, ou nós se achegamos a Deus, nós temos que reconhecer que nós somos falhos. É por isso que nós se colocamos diante dEle, porque Ele é santo. Ele disse para mim não pecar, Ele disse para você não pecar. Mas Ele nos dá uma esperança. E a esperança que Ele dá é, não peca. Mas se pecar, tendes um advogado no céu. Vosso pecado pode ser vermelho como escarlate. E Ele tem perdão. E o arrependimento não é aquele remorso que a gente sente de chorar, sair para fora e praticar novamente. Não, o verdadeiro arrependimento é uma mudança de pensamento, de ação, de atitude. Porque o próprio Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus maus caminhos e sararei a sua terra. Ou seja, quando há arrependimento, quando há oração, quando há mudança de caminho, de pensamento, tem resposta de Deus. A resposta de Deus é, Ele ouve, Ele traz libertação e Ele traz cura. Quando nós chegamos diante de Deus, irmão, acontece igual Isaías. E muitos de nós estão precisando viver isso. Às vezes nós precisamos ver o que Isaías viu. Muitos de nós precisam sentir o que Isaías sentiu. Muitos de nós estamos precisando dizer o que Isaías disse. Isaías capítulo 6 diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Foi numa fase de perda, de morte, de choro, de lamento, quando Isaías já estava desanimado, mas ele vai para o templo, e quantas vezes é assim, você sai de casa, mas não está nada bem, você vem para a igreja, mas não está nada bem, mas você vem para o templo, e quando chega no templo, Deus te leva para uma dimensão sobrenatural, Deus te leva para ver a glória dEle, Deus te leva para sentir a presença dEle, e Deus te leva a você dizer aquilo que Isaías disse. Porque Isaías, quando viu a glória do Senhor, ele estava numa outra dimensão. O lugar em que Isaías estava, talvez tem gente passando para lá, para cá, outros adoram, outros não, mas de uma coisa é certa, ele está vendo o que o homem natural não vê, ele está sentindo o que o homem natural às vezes não sente, sente aquele que realmente quer ver a glória de Deus. É por isso que mesmo cansado, mesmo doendo, mesmo dentro do processo da vida, a nossa escolha tem que ser, eu vou buscar. Eu vou orar, eu vou adorar, porque quando você acha que não vai conseguir mais, e mesmo quando você está fraquinho, e quando acabam os seus recursos, Deus diz, é isso que eu gosto, quando acaba o teu recurso entra o meu, quando você acha que perdeu as suas forças, eu aperfeiçoo o meu poder na tua fraqueza, e aí Deus vem e manifesta a glória dEle. Olha, o séquito enchia o templo. Isaías viu anjos dizendo, santo, santo, santo. Isaías saiu do culto da terra para contemplar o culto do céu. Mas nem todo mundo que vem à igreja vem para ver a glória de Deus, vem para sentir a presença de Deus. Alguns acabam perdendo tempo. E eu acredito que nesta noite você não saiu da tua casa em vão. Porque se você entrou aqui, você entrou para sentir a presença de Deus. Mas
podemos enxergar muitos lugares por aí, que alguns vão por uma obrigação. Mas eu tenho certeza que você veio aqui hoje para viver o sobrenatural de Deus. E quando você, irmão, a cada encontro que você tem com Deus, e Deus tira algo de você e coloca algo dele, você sai renovado. O seu pensamento é mudado. Talvez você entre aqui com as suas ideias. E aí quando você abre o coração para Deus, Deus começa a te dar sabedoria, para você não seguir as tuas ideias, mas a sabedoria, aplicar a sabedoria, aplicar a informação, o conhecimento, aplicar aquilo que você entendeu e compreendeu. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente quer continuar com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho. Mas a partir do momento que eu recebo esse Jesus Cristo em minha vida, quem reina não é mais o meu eu, quem reina é o Todo-Poderoso. Eu vou onde Ele manda, eu entro onde Ele manda. Perceba que as vestes de Josué vai ser tirada, as vestes sujas. A acusação era verdadeira. Talvez na vida você falhe. Você às vezes vai errar. A única diferença, irmão, é que você falhar é uma coisa, mas voltar a ser escravo da prática do pecado é outra coisa. Porque nós podemos ser livres, mas ao mesmo tempo escolher voltar a ser um escravo do pecado. Porque muita gente anda pecando e dizendo, eu sou livre, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o texto cumprimenta dizendo assim, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito. A Bíblia identifica os filhos de Deus sendo aqueles que têm a presença de Deus, o Espírito de Deus. Ele vos deu o poder de ser chamado filho. Porque quando você recebeu a Cristo, o Espírito dele está em você. A presença dele está em você, porque sozinho você não consegue nada. Sozinho você não fica de pé, sozinho você não avança, sozinho você não vai. E é por isso que ele vos deu o poder de ser chamado filho. Mas esse filho aqui que está representando a condição de Israel, está sem condição, porque o impedimento é a sujeira. E às vezes a gente chega assim, meu Deus, olha a minha situação, Senhor, pode ser a mais horrível que for a tua condição, mas quando você está diante daquele que é santo, João estava lá, tendo a visão, e ele começa a chorar, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro, ou de ler o livro. Mas um dos anciões apresenta para João o leão da tribo de Judá. Mas quando ele olha, ele não vê mais o leão da tribo de Judá. Quando ele olha, ele vê o cordeiro, aquele que foi morto e ressuscitou. Isso é muito interessante, porque é apresentado o leão. E como leão, ele governa, ele reina. Quando ele vai olhar, ele não vê mais o leão, ele vê o que? O cordeiro. Então você não precisa, que você não venha só entender o poder de Deus, o domínio de Deus. Mas que você venha entender o processo da cruz, que como cordeiro ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Porque ele morreu justamente para isso, para trocar a tua roupa, para trocar a tua veste. E para nós finalizar aqui, perceba que nós temos uma história muito parecida com isso. O filho pródigo, por exemplo, ele decide sair da casa do pai. E ao ele decidir sair da casa do pai, você não vê discussão, você não vê o pai proibindo ele de sair, ou disputando algo com ele, não. Ele sai e ele vai.
vai para bem longe. Mas, momentaneamente, tudo está indo bem. Mas enquanto ele está indo, o pai está esperando o retorno, a volta. E esse pai revela o caráter de Deus em relação a nós. Esse pai esperando pelo filho, revela o amor de Deus em relação a nós. Porque nem todo mundo que está dentro da igreja está com o pai. Nem todo mundo que está dentro da igreja fisicamente está na presença do pai. Porque o filho, ele não saiu da presença do pai quando estava na casa do pai. Ele saiu da presença do pai dentro da casa do pai. Porque antes de sair fisicamente para fora, o coração dele já estava longe do pai. É por isso que quando uma pessoa diz: pastor, não quero mais, estou saindo da igreja, estou indo embora. Não, ele não está saindo, ele já tinha saído. Mas o interessante é que o pai está na janela esperando o filho. Eu imagino o pensamento desse pai: ele vai voltar, ele vai voltar, o meu filho vai voltar. E o filho está lá, e de repente, olha que interessante, a maioria das pessoas que vai para longe da presença do pai, ela ouve muito alguém dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Deus tem uma obra na sua vida. E entra por aqui e sai porque ela está cansada de ouvir aquilo. Mas chega um dia que ela cai em si. E quando a pessoa cai em si, o Espírito Santo entra lá dentro e faz o que o homem não pode fazer. O Espírito Santo age onde homem nenhum pode agir. Ele começa a convencer o coração daquele que se foi. Ele começa a fazer aquela pessoa entender que ela precisa voltar, que ela saiu do lugar aonde jamais deveria ter saído. Porque quando ele cai em si, ele reconhece: por que eu fiz isso? Que saudade do abraço do meu pastor. Que saudade do abraço da minha irmã. Por que eu fiz isso? Que saudade daquela igreja. Eu tento, mas não consigo. E tem muita gente que tenta voltar, mas não consegue. Ele marca para vir no culto, algo acontece e ele não vem. Mas esta noite eu estou dizendo isso profeticamente. Você que não está tendo força, Deus está indo aí agora e está te dando força para você voltar. Porque você está caindo em si e o Pai está te esperando. O Pai está te esperando não para te acusar, para te apontar. O Pai está te esperando de braços abertos. Sabe, chega em casa hoje, manda um WhatsApp para aquele que faltou no culto. Manda um WhatsApp para aquele que você não vê há muitos finais de semanas. Manda mensagem para ele: o pai te espera. Aí o filho pensa: vou voltar para lá. Nem que ao menos eu seja o empregado do meu pai. Eu vou voltar. Mas o interessante é que ele vai ensaiando, pastor. Direi: pequei contra o céu, pequei contra ti. É isso que eu vou dizer quando chegar lá: pequei contra o céu, pequei contra ti. Pequei contra o céu, e o pai está na janela. E olha, e nada. Olha, e nada. Mas eu imagino ao longe o filho está vindo. Não é aquele filho que saiu com a roupa limpa. Não é aquele filho que saiu bonito. O filho agora está vindo fedido, barbudo, com roupa suja. Totalmente diferente do jeito que ele saiu da casa do pai. Eu imagino lá, imagino os religiosos da época, esperando: esse aí tem que ser apedrejado. Esse aí tem que ser apedrejado, desobedeceu o pai. Esse aí tem que ser apedrejado. Mas o pai está. Quando ele vê o filho, o interessante é que o pai que espera pelo filho, ele não espera o filho correr até ele, o pai corre até o filho. Eu imagino uma igreja grande como essa, imagino o filho chegando naquela porta. O pai está tão ansioso pelo retorno do filho. O pai está tão ansioso pela volta do filho que ele não consegue ficar parado esperando. Ele vai atrás e abraça o filho, mas o filho ainda está ensaiando. Eu vou dizer para ele: pequei contra o céu, pequei contra ti. Mas não tem tempo nem para ele dizer, porque o abraço do pai é tão forte, mas tão forte, que o abraço do pai explica tudo.
E aí, o pai coloca o filho dentro de casa. O pai olha para o filho, tira a roupa suja dele. Tira essa roupa suja dele. Coloca a roupa limpa. Coloca sandálias nos pés dele. Coloca anel no dedo dele. Há quanto tempo, pastor Márcio, não tinha mais música naquela casa? Há quanto tempo não tinha mais festa naquela casa? Mas quando o filho volta, o pai diz: toca a música. O pai vai fazer festa, porque o filho estava perdido e foi achado. Estava morto, mas agora vive. Eu quero finalizar aqui, para concluir essa mensagem, dizendo duas coisas para nós finalizar. Não sei se você sabe, mas o nome de Zacarias significa Deus lembra. Então, se você chegou aqui hoje achando que Deus tinha esquecido, que Deus não estava mais ouvindo a sua oração, sabe, que estava tudo natural. Não. Deus lembra o tempo todo, Ele não esquece de nada, estava agindo o tempo todo. O nome Josué significa o Senhor salva. Portanto, nessa noite, Deus se lembra de você a todo momento. E Deus quer salvar. Deus a todo tempo está diante de você e está dizendo: você pode, porque você está diante daquele que é santo. Nenhuma acusação há, nenhuma condenação há. Então, se tinha algum peso na tua mente, se tinha algo que pesava sobre você, alguém tentava lembrar o seu passado, lembre-se, eu estou diante daquele que é santo, do Todo-Poderoso. Gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Pastor Márcio. Amados, o que Deus me toca aqui hoje para te dizer, assim como veio essa mensagem para a tua vida, seja uma ferramenta de Deus. Manda uma mensagem para alguém dizendo que ele tem jeito. Fala para ele que ele pode sim. E que o Pai está de braços abertos esperando por ele. Eu vou passar para o pastor Márcio, que estará orando. Mas desde já, amado, eu agradeço pela confiança do meu amigo Marcelo, do pastor Márcio, dessa igreja. Amo vocês. Amo essa igreja. E é sempre uma alegria estar aqui. Amém, pastor Márcio? Glória a Deus. Paz do Senhor, amém? Você foi abençoado aí em nome de Jesus. Eu queria agradecer o Washington, agradecer a irmã Sheila, esposa dele, e você que veio no culto nessa noite. Às vezes você vem achando assim, é só mais um culto. Ou você está remoendo seu coração assim, passou do horário, viu, Washington? Mas não esqueça uma coisa, o céu está aberto sobre a sua vida nessa noite. Sabe, o céu está rasgado sobre você assim, e na direita tem um que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu sei que você vai sair daqui abençoado. A palavra falou comigo, e falou com mais algumas pessoas aqui. E eu lembrava que a gente estava outro dia num culto, e os mais velhos do culto, eu acho que eu fazia parte da lista dos mais velhos. E eu nunca vi tanta roupa branca como eu vi naquele culto. E na segunda-feira eu estava numa reunião e eu estava vestido de branco. E aí eu encostei na churrasqueira e sujou a minha roupa. E todo mundo olhava para mim e falava, tá sujo. Porque não é que eu me lambuzei de carvão, não. Sujou aqui, uma barra da camisa. Eu estava com a bermuda branca e uma camisa branca. E você acha que Deus falou comigo nessa noite ou não? Amém? Nós sozinhos não podemos fazer nada. Mas à direita de Deus tem um que é todo poderoso. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria convidar você, eu vou pegar um gancho do que o Elcio falou aqui, eu queria convidar você a chegar em casa, pegar o link dessa mensagem. Não manda pra gente se você não conhece não,
mas manda para aqueles que você conhece, ama e sabe que precisa ouvir a ministração da palavra de Deus. Às vezes a pessoa vai ver piscar no celular dela assim, ó, está acontecendo um culto lá na Vila Virgínia, mas ela não vai assistir. Mas se você mandar, ela vai ouvir o que Deus tem para falar com ela, através da sua atitude, sabe, ajudando o evangelho a ser divulgado pelo mundo. Vanessa, vem aqui para a gente ceiar junto. Valdirene, eu queria chamar você aqui também para a gente fazer parte dessa ceia. Washington, esposa, Deus abençoe. Você que está aqui, Deus te abençoe muito também. Você que está em casa, que foi abençoado em casa, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, em teu nome, Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos interceder, Jesus, pela família da irmã Carmelita nessa noite, Pai, que nos deixou e que agora, Pai, as filhas, os filhos estão, os genros, ó Pai, estão com o coração enlutado nessa noite, Pai. Tu és o Deus que sonda, Tu és o Deus que conhece, Tu és o Deus que restaura, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, a restauração completa sobre a vida deles, ó Pai. Deus, sabemos, ó Pai, que Tu és aquele que cuida, Pai. Tu és aquele, Pai, que faz sentir a Tua presença no dia do luto, Pai. Te pedimos, ó Pai, em favor dessa família, Deus. Agora, Pai, nos leva para casa debaixo da Tua proteção e faz brilhar o Teu sol sobre nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a sua santa comunhão continue reinando em nossos corações, de hoje para sempre. Se Deus é por nós, Deus te abençoe em nome de Jesus. Felipe.